Meus irmãos, podemos assentar? Glória a Deus. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que marquem em suas Bíblias Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 10, e carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Monografia. A monografia é um tipo de trabalho que tem como objetivo estudar um assunto específico a partir de leituras, observações, investigações, reflexões e críticas. De forma geral, a monografia é um requisito para a obtenção de algum grau, na conclusão de cursos de graduação e pós-graduação. Então, é uma dissertação, uma tese ou um TCC, trabalho de conclusão de curso. A principal característica da monografia é abordar um único tema. Por que eu li isso? Porque eu confesso aos irmãos que na minha pequenez é assim que eu me sinto neste momento, diante de uma bancada tão seleta, apresentando esse estudo, do qual eu não me julgo digno de estar falando, porque o tema que nós vamos tratar é excelência. O texto que nós vamos abordar está escrito. A santa e poderosa palavra do Senhor diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Nós observamos aqui dois textos muito fortes, em que o Senhor realmente fala aos nossos corações. Mas, como apresentando esse trabalho baseado na palavra, levando em consideração o português, nós podemos dizer e confirmar que esses dois textos, eles se fundem de maneira divina, porque eu li eles na ordem que eu pedi aos irmãos para separarem. Mas se eu ler assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Eu misturei os textos e a gente não consegue perceber qual é qual, tal a perfeição com que eles se fundem e, na realidade, trazem uma única mensagem, que é a busca pela excelência. Só que o nosso tema de hoje é muito, muito mais sério e muito mais complexo, porque ele diz que a excelência é um padrão dos céus. Esse é o nosso tema. Excelência, um padrão dos céus. E aí nós tratamos no português, na palavra. Mas eu percebi, o Senhor me falou que, se nós considerarmos uma matéria exata, que é a matemática, nós podemos transformar numa sentença, e eu mostro para vocês que como 1 mais 1 são 2, nós não conseguimos chegar a outro resultado se nós somarmos o padrão, mais a excelência, mais céus, e eu tomei a liberdade de acrescentar a terra, não há outro resultado a se chegar a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão de excelência nos céus e na terra. Eu creio que poderíamos encerrar o nosso estudo por aqui, não é verdade? Mas como a gente ainda tem mais um tempinho,
Vamos adiante. Há na Bíblia a referência de excelência citando um homem de Deus. Vejamos, Daniel 6, versículo 3. Diz assim a palavra: Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós conhecemos esse texto, né? Quando Daniel foi levado junto com os seus amigos, e ele não se contaminou com o manjar do rei. Ele se comportou, mesmo estando em terra estranha, de uma maneira diferenciada, porque Daniel temia e adorava a Deus. E a palavra diz, não que ele era excelente, porque por si só nós não somos excelentes, mas ele se apresentava dessa maneira porque nele habitava um espírito excelente. E esse é o Espírito de Deus. O Espírito que, ao nós sermos lá no início da criação, feito de barro, o Senhor o soprou. É esse Espírito que nos dá vida e que nos faz com que nós estejamos assim desejosos de caminhar e a cada dia conhecer mais e mais o Senhor. Vamos olhar também Filipenses capítulo 2, dos versículos 9 ao 11. Diz assim: Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confirma então que toda excelência, seja no céu e na terra, não tem como chegar a outro caminho a não ser Jesus Cristo. É o resultado e o resultado é exato. Não tem sombra de variação, não sobra resto, nem tem como os elevar número nenhum. É Jesus Cristo e ponto. Amém? Nós ainda podemos citar Gênesis capítulo 17, versículo 1 e Provérbios capítulo 11, versículo 20, onde Deus, sendo perfeito em tudo, chama seus filhos a serem perfeitos. Gênesis 17, capítulo 1, o Senhor falando para Abraão: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O Senhor deu uma orientação a Abraão e mostrou para ele que, se ele andasse de outra forma, não conseguiria alcançar a perfeição. E hoje o Senhor fala para nós também. Precisamos ter isso em mente e, preso dentro do nosso coração, para alcançarmos a perfeição que eu creio, no meu entendimento, que 100% nós não vamos alcançar nesta terra. Precisamos andar na presença do Senhor. Precisamos buscar a face do Senhor continuamente, como orienta a palavra. Aleluia. Provérbios 11, 20 diz assim: A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite, alegria do Senhor. O Senhor se alegra com aqueles servos que realmente se dedicam e procuram andar na presença do Senhor. Então, serem perfeitos e se deleita com o nosso esforço para alcançar esse patamar, o patamar de excelência, que o Senhor Jesus Cristo é o único e principal exemplo. Não sendo suficiente essas citações, o apóstolo Paulo afirma que o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente orientado para toda boa obra.
Isso sendo feito pela palavra. Jesus Cristo, mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 3, 17. Vou ler o 16 porque é uma continuação. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, através da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Mas nós temos que entender 3 coisas. Primeiramente, alcançar a excelência é uma escolha. E aí eu não posso, como sempre procuro fazer, deixar de citar o nosso pastor Cleito, que fala da questão do decisório. Ou seja, uma decisão que nós precisamos tomar para alcançar um objetivo. Então, a excelência é um objetivo a ser alcançado. E nós precisamos buscar. Temos o exemplo, que é Jesus Cristo. Agora, a busca, o esforço, é nós que temos que decidir. Nós precisamos. Porque ela não vem pronta, como um pacote que se possa adquirir. Excelência não se compra. Excelência se conquista através do esforço. Não nasce com cada um de nós. Por isso, nós chegamos à conclusão que é uma escolha pessoal. Eu não posso buscar a excelência por nenhum de vocês, meus irmãos. Eu tenho que buscar por mim. A palavra do Senhor é bem séria e esse versículo, desde que eu o li ou ouvi pela primeira vez, eu gravei ele no meu coração para estar sempre relembrando. A responsabilidade é pessoal. Então, eu não posso me responsabilizar pela minha esposa, eu não posso me responsabilizar por um irmão, e o pastor, embora sendo meu pastor, ele não pode ser responsabilizado por mim. Ele cumpre a parte dele, ele ensina, como o apóstolo Paulo falou aqui a Timóteo. Através da palavra, ele orienta, ele ensina, ele procura dar testemunho. Mas a decisão de seguir aquilo que está sendo ensinado é minha. E eu também vou assumir as consequências. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Quer dizer que ao sermos chamados por Ele, e em o reconhecendo como Senhor de nossas vidas, isso aí é um ponto muito importante, deixamos a prática do pecado, alegria, exercício, a os que se alegram em praticar o pecado. À medida que reconhecemos o Senhor como Senhor de nossas vidas, deixamos de ser praticantes, tá? Pois somos chamados a ser santos, santificados pelo sacrifício daquele que nos chamou. Então, devemos andar como ele andou. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Simples assim, simples. Não tem como fugir disso. Eu vejo como uma regra, e a nossa regra de conduta como servos do Senhor, cristãos que reconhecem o Senhor como Senhor de nossas vidas, está aqui na mão de cada um de vocês. É a palavra de Deus. Segundo, a excelência começa na mente. O mundo está corrompido, meus irmãos, pelo pecado. E nós vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo. Porém, jamais devemos nos conformar com os padrões estabelecidos pelo príncipe dele. 1 Coríntios 2,16 e Romanos 12,2, diz que nós temos a mente de Cristo e não podemos nos conformar com o mundo. Pelo contrário, à medida que o nosso entendimento é renovado, nós temos que procurar, através da palavra, transformar a nossa vida e sermos testemunho diante deles que estão lá fora. Falar, como um servo do Senhor abençoado falou aqui certa vez, algumas coisas nós falamos aqui,
para a igreja, porque o Senhor hoje está tratando com a igreja, preparando, porque os tempos estão terminando. Nem tudo o que a gente fala aqui, nós podemos falar lá fora, mas lá fora a gente nem sempre precisa falar, a gente precisa viver. Amém. A gente precisa testemunhar. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Testemunhar com a nossa vida, com o nosso comportamento, essa renovação do nosso entendimento. Não tem como ser diferente. Precisa ser assim. E isso tem recompensa. Olha, eu enxerguei isso aqui de maneira... Tem promessa para isso, para essa transformação que a gente busca para nós e depois apresenta ela ao mundo. Porque o versículo continua dizendo, se acontecer isso em nossa vida, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então essa é a promessa. Jesus Cristo veio para dar exemplo, testemunho para nós seguirmos. Para quê? Para que através do sacrifício dele, nós alcancemos essa promessa, que é a salvação, através do sacrifício de Jesus Cristo. Terceiro, a excelência é um padrão dos céus. Em sendo dessa forma, nós entendemos que nesta terra é quase impossível alcançá-lo. Digo quase, pois sabemos que com vida de testemunho e sacrifício perfeitos, viveu a excelência dos céus na terra. Jesus Cristo. Em corpo de carne, ele veio, viveu neste mundo durante toda a sua trajetória de vida, no tempo certo, e não conheceu pecado. Nós, a palavra nos diz que nós somos cidadão dos céus. E este desejo deve ser uma constante em nosso coração, pois de lá é que recebemos o que é perfeito. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que o Senhor tem para nos oferecer, ele, há alguns séculos atrás, enviou do céu, em corpo de carne, e ele levou de volta para ele. Hoje, ele está lá, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, para que nós aqui, diante de toda a dificuldade que nós, nessa caminhada pelo deserto que aqui estamos passando, tenhamos força pela ação do Espírito Santo que ele deixou conosco para alcançarmos a medida necessária para um dia estarmos com o Senhor, vivendo esta excelência nos céus. Aleluia. Isso vimos no início, confirmado pela sentença matemática que aqui nós apresentamos. Jesus veio à Terra, viveu na Terra plenamente o padrão dos céus. Nós, como cidadãos dos céus, eleitos em Cristo, temos o dever de buscar ser o melhor. Melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor servo, melhor senhor, melhor irmão em Cristo. Efésios 5, 22, 25, 6, 1 ao 2, 4 ao 5 e 9. O texto, os irmãos sabem, então eu vou ler rapidamente, só porque a palavra do Senhor ser ouvida, eu entendo que nunca é demais, não é verdade? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Prestem atenção. Vós, maridos, amais vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, meus irmãos, dada a condição que a gente vive, e a cada dia que passa fica mais difícil ainda. Por quê? Porque nós devemos agora, neste momento, começar a inclinar as nossas cabeças e olhar para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Tá bom? Porém, mesmo não sendo fácil, como os próprios textos nos mostram, nós nunca estamos sozinhos. Pois, lembre que frisamos, o Senhor e Cristo está sempre presente e nos dá condições de produzir frutos com excelência. Observamos em todos esses textos que Senhor e Cristo estava presente em todos eles. Em todos eles. E aí, reconhecendo a nossa fragilidade, o Senhor nos orienta. A orientação do Senhor é maravilhosa, é perfeita. Nós não temos como fugir e buscar outros conhecimentos. No livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ela está em nossas mãos. Ela está em nossas mãos, é suficiente para todo entendimento que nós precisamos. Busquemos exercitar, ler a palavra. Temos um plano de leitura diário, suave, tranquilo, bom de se fazer. Exercitem, exercitem. Então diz o Senhor na orientação que ele nos dá. João 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Brasa fora do braseiro, esfria e apaga. Galho fora da árvore, seca e não presta mais para nada, não produz, a não ser para ser queimado, a palavra diz isso. Nós somos os galhos enxertados nessa oliveira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Se sairmos dela, vamos secar, e para nada mais prestamos a não ser para ser queimados e jogados fora. Além da orientação, ele dá uma declaração, logo no versículo seguinte, porque isso aí é básico. Precisamos ter isso também gravado na nossa mente. João 15,5. Ele orienta que nós precisamos estar nele. E aí ele diz, ele fala de uma videira, e aí ele se apresenta. Eu sou a videira, vós sois as varas. Então precisamos estar. Ele está dizendo, vocês precisam estar ligados em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Estando ligado em Jesus, o fruto é certo. Agora, aquele que não está produzindo bom fruto, eu preciso, se assim eu estiver nessa condição, eu preciso reavaliar a minha vida, a minha conduta. Se realmente a profissão de fé que eu fiz quando o Senhor me chamou e eu o recebi como meu Senhor e Salvador, se eu estou exercitando ela, eu preciso agir assim. E como a salvação é individual, cada um de nós precisamos nos comportar dessa maneira. Por quê? Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Fora de Jesus, morte. Colado com Jesus, preso na videira verdadeira, é vida e vida eterna. Concluindo, meus irmãos, porque a programação hoje é maravilhosa. Eu afirmo para vocês, não é desejo de Satanás
ver qualquer ser humano, principalmente um cristão, ou quem se diz cristão, o que é triste, infelizmente, é triste, não quero nem entrar nesse mérito, buscando a excelência, ou seja, Satanás não está contente com isso. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui está movendo o inferno, mas também os céus. Mas também os céus. E aí a gente sabe que com Cristo a guerra fica na base da covardia, né? Porque não tem quem possa resistir. Então, quando buscada pela direção do Espírito, a excelência nos leva a fazer a diferença. Papel do cristão no mundo. Fazer a diferença. Ser luz. Ser sal. Fazer a diferença. Edificar vidas. E, principalmente, glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Provérbios 22, 29 diz assim: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Lembram de Daniel? Chegou como um escravo, um servo, uma pessoa que estava indo para um cativeiro e foi elevado à posição de elite, de abaixo, né, do rei, ele ser o primeiro. Glória a Deus por isso, porque ele honrou e glorificou o nome do Senhor Jesus. Nós devemos entender, então, meus irmãos, que não são os humilhados, mas sim os que se humilham, ou seja, os humildes, que serão exaltados. Lucas 18, 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Não podemos esperar exaltação do homem, nem de nós mesmos. Não podemos nos apresentar diante de quem quer que seja, não, porque eu sei, eu sou, eu faço e aconteço. Seremos humilhados, se assim nós nos comportarmos. Mas se nos apresentarmos diante de qualquer pessoa, seja ela de patente alta, ou seja um faxineiro, com humildade, com educação, apresentando Jesus no nosso semblante, no nosso viver, com certeza, não pelo homem, mas pelo nosso Senhor Jesus, nós seremos exaltados. E na hora certa, a gratificação vem. Não tem como ser diferente. E aí, Gálatas 15, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O sacrifício, através da morte, Jesus Cristo já fez. E fez uma única vez, perfeito, excelente, não precisa de repetição. Hoje, como está lá em Romanos, o que o Senhor nos pede é que nós, pela renovação do nosso entendimento, apresentemos ao Senhor os nossos corpos em sacrifício vivo, que seja santo e agradável ao Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui. Com razão, com a certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós saímos dos nossos lares hoje pela manhã e estamos aqui reunidos para adorar o único que é digno de ser adorado, o nosso Rei Jesus. A palavra de Deus, a excelência nos céus e na terra. Esse é Jesus, o nosso padrão, a qual nós devemos imitar. Então, mais uma vez, eu declaro, a excelência do padrão dos céus é exatamente Jesus Cristo. Vivamos como Jesus.
enquanto peregrinos nesta terra, sendo para ele um perfume de cheiro suave, até que o Senhor me deu. Que Deus abençoe aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria